E que tal? Vamos falar aí mais um pouco sobre o momento atual do Grêmio, a situação atual, momentânea, em que se encontra o Grêmio. Porque eu tenho olhado aí, acompanhado algumas notícias, na medida do possível, alguns programas esportivos aí, né? E tenho visto alguns debates, algumas reflexões a respeito do Grêmio. Principalmente agora, o Grêmio jogou o fim de semana, ganhou do Criciúma, na casa do Criciúma, por 1-0. Uma vitória que pode-se dizer um tanto sofrível, né? Arrancada ali meio na marra. E aí eu vi o pessoal debatendo, comentando, porque eu gosto de ver. Eu gosto de ver, inclusive, os comentários ali da torcida, que geralmente é os torcedores que vão ali e comentam, dão suas opiniões, né? E há algumas divergências, por exemplo, sobre a própria escalação e o comportamento do Grêmio em campo nesse jogo contra o Criciúma. Isso vem gerando uma série de debates até em relação ao futuro do Renato e do próprio Grêmio. Pois bem, eu fiz um vídeo a respeito do jogo, mas eu reforço aqui, tá? Eu não acho que foi uma apresentação exuberante do Grêmio, eu não acho, mas eu acho que foi um jogo, uma apresentação competitiva, com a escalação certa, com o que de melhor o Grêmio tinha naquele dia para colocar em campo, foi colocado e o Grêmio competiu, tá? Com problemas ainda defensivos, sofreu pressão defensiva, teve dificuldades no meio-campo, mas teve poderio ofensivo. O Grêmio, em alguns momentos, conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu ter uma trocação franca com o Criciúma, né? Poderia ter perdido, poderia ter empatado e poderia ter ganhado, e ganhou porque jogou com essas ferramentas, né? Muita coisa tem que melhorar, tem que ter mais entrosamento, tem que ter uma mínima mecânica de jogo, alguma noção tática, alguma coisa assim para melhorar, tá? Mas eu já vi um jogo completamente diferente, por exemplo, né? E temos que usar esses exemplos para poder fazer um contexto. Vi um jogo muito diferente, por exemplo, do que foi o primeiro tempo lá contra o Fluminense, onde o Grêmio é desclassificado da Libertadores, né? Onde o Grêmio jogou todo o primeiro tempo com a linha de defesa do Fluminense jogando no meio-campo, empurrando o Grêmio para trás, e o Grêmio sem condições nenhuma de ter uma posse de bola, de ter uma possibilidade de um contra-ataque, de ameaçar o Fluminense, tá? Porque faltava jogador cerebral no time. No segundo tempo teve e quase deu, tá? Contra o Criciúma eu não vi isso, por exemplo, e o Criciúma precisava do resultado. O Criciúma está numa situação semelhante à do Grêmio na tabela. E aí vão dizer, mas o Fluminense não é o Criciúma, né? Ou o Criciúma não é o Fluminense é melhor. Não é melhor. A tabela está aí mostrando, o Criciúma passou o campeonato inteiro praticamente na frente do Fluminense. E precisava do resultado domingo, e brigou e vendeu caro aquela vitória para o Grêmio. Só que eu vi o Grêmio com ferramentas, com possibilidade em campo de ganhar. E aí se estabeleceu esse debate. Muita gente achando que o Renato botou o time que o pessoal queria, a gente ainda defendendo que o Renato teve um ano difícil, aquela coisa toda, o Grêmio teve um ano difícil, tá muita gente defendendo isso aí, mas cara, é complicado, tá? É complicado. Que de repente o Renato fica, porque agora a tendência é entrosar, é melhorar o time, cara, eu não sei. Eu não tenho certeza disso e eu acho, vou reforçar aqui, que na desclassificação para o Fluminense o Renato já tinha que ter saído. Mudei minha opinião, inadmissível aquilo ali que aconteceu, tá? Mas aí o Grêmio ganha, para mim, ganha fazendo uma boa apresentação contra o Criciúma, tá? E aí o que vai ser agora? O Renato, como eu disse, já deveria ter saído, mas vai ficar. Temos que trabalhar com essa questão de que ele vai ficar, entendeu? Porque as dificuldades, teve a enchente, teve o problema de aeroporto, é problema de jogadores longe de casa, aquela coisa toda, as dificuldades, o psicológico, é muito difícil, tá? Cara, beleza. Mas é o seguinte, eu tenho que ir pro outro lado da moeda. Eu tenho que ir. É todo mundo ali profissional, não é? Todo mundo profissional. Salários rigorosamente em dia.
Tá? Melhores aeroportos, faltou voo aqui, faltou ali, não. Quando tem voo, é o melhor avião. Melhores hotéis. Fisicamente, eu não vejo uma defasagem física crítica do Grêmio. Eu vi o Grêmio, inclusive nos últimos jogos, não foi por problema físico que o Grêmio perdeu. Ele não foi engolido fisicamente, ele foi engolido tecnicamente. Ele perdeu, porque tecnicamente os outros times, apesar de serem inferiores ao Grêmio, foram melhor que o Grêmio. Especificamente Corinthians e Fluminense. Tá? Teve tudo isso aí. Eu vi gente defendendo isso, mas essas dificuldades todas, Renato. E aí chega num ponto, cara, que aí eu acho que é onde é o mais. Que eu acho o mais injusto de todos. Quando eu vi gente dizendo aí, gente da imprensa, tá, comentaristas, repórteres, que o principal Grêmio é o único time do Brasil hoje, tá, que não tem uma casa pra jogar. Como assim, cara? Vamos refletir isso aí. Isso é quase, velho, eu entendo, cada um tem a sua opinião, tudo bem, eu respeito os outros, mas pra mim, isso é quase que um tapa na cara do torcedor do Grêmio, que fez um esforço gigantesco. O Grêmio fez do Couto Pereira a casa do Grêmio. A torcida do Grêmio, a torcida fez do Couto Pereira a casa do Grêmio, se movimentou, se mobilizou, foi nos jogos decisivos. A torcida do Grêmio fez de Caxias do Sul a casa do Grêmio. O estádio do Caxias, o estádio do Juventude se transformaram na casa do Grêmio. O Coermão tá com o estádio liberado aí há quanto tempo? Teve jogos decisivos deles aí, tá? Que a torcida do Grêmio botou mais gente no Couto Pereira, tinha mais torcedor que eles botaram na casa deles, e a torcida deles é grande, vamos concordar. Quando eles querem se mobilizar, eles enchem. Por algum motivo, tava meio desanimado, não sei, tá? O time não estava correspondendo, eles não foram. Foi poucos, entendeu? Foi poucos. Então eu acho uma injustiça, é um tapa na cara do torcedor. Eu acho que, inclusive, deveria haver um pronunciamento. Logo que o Grêmio encerrou essas atividades aí em Curitiba e em Caxias do Sul, o presidente do Grêmio deveria ter feito um pronunciamento agradecendo o empenho, tá? A vontade do torcedor, o apoio do torcedor, o time que não correspondeu em campo. Então essa história, o Grêmio não teve casa para jogar, tem que ter uma vírgula aí. E tem que ter reconhecimento pro torcedor. Então é juntando todo esse contexto, é juntando tudo isso aí, que eu digo para vocês, para mim, o Renato já deveria ter caído, a diretoria do Grêmio já deveria ter feito o movimento, tá, de começar 2025 agora, já com uma nova comissão técnica, pontual, escolhida a dedo. Cara, o Renato ganha 1,5 milha por mês. Que técnico do Brasil que ganha isso aí? É 2 ou 3 e olha lá, dos times de ponta, dos times milionários. Os números dele, me dizem, não é? É o campo. O campo falou. Não era o time da imprensa, não era o time do torcedor, era o time do campo. Tava falando qual era o time que tinha que entrar em campo após aquele jogo contra o Atlético Paranaense. Ali o campo gritou qual era o time titular do Grêmio para ir para esses jogos das Copas. E o Renato não deu ouvidos. Não deu. Ele quis colocar as convicções dele e fracassou. Um técnico que teve extremas dificuldades em meio às dificuldades. Ele não soube crescer em meio às dificuldades. Então, juntando esse contexto, deveria ter saído. Mas, a princípio, fica até o fim do ano e pode ficar para 2025. Só que aí eu vou dizer uma coisa aqui para finalizar o vídeo, tá? Eu, na medida do possível, olho todos os jogos aí do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, eu venho olhando, tá? Pra gente ter um parâmetro, pra gente ter do que falar, tá? Pra poder dar uma opinião aqui baseado em alguma coisa concreta. E eu vou dizer pra vocês, do jeito que o futebol brasileiro tá moldado hoje, do jeito que ele tá, não só o brasileiro, mas a América Latina, o jeito que tá Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, tudo embolado, tá? É tudo simultâneo, essas competições. É óbvio que no final vai prevalecer o time com o maior elenco. Nós temos hoje. Seria muito bom para o futebol, por exemplo, um Fortaleza. Para o futebol brasileiro seria ótimo, maravilhoso um Fortaleza sair campeão brasileiro. Seria bom. O próprio Botafogo. Mas eu ainda acho que no final vai prevalecer os times com maior elenco. Tá? Eu acho que ele vai ter problema de lesão, de cartão, aquela coisa toda, e os times de melhor elenco. Eu acho que para a finaleira ali, o Palmeiras e Flamengo, esses times aí chegam, tá? Chegam para disputar, mas eu queria muito ver um Fortaleza ou um Botafogo campeão brasileiro, já que o meu Grêmio não vai conseguir chegar, para título não, né? Não, praticamente impossível, tá? Não vai. Tô torcendo para que se mantenha no meio da tabela, mas o que isso diz para nós? Para fechar aqui, cara, hoje time de futebol, do jeito que tá, do jeito que evoluiu o futebol,
time, clube como um todo, que ficar apegado em treinador à moda antiga. Não é o problema, eu já disse aqui, não é o problema de ser velho, é tu ser antigo, é tu ficar apegado nos teus conceitos, naquilo que tu acha que entende de futebol, e muitas vezes é a moda antiga, que hoje não dá mais certo. Tá aí o campo dos mostrando, tá? Clube que ficar apegado em treinador desse tipo, e o Renato hoje ele tá enquadrado nesse tipo, e eu acho muito difícil o Renato abrir a mente dele, ele evoluir, ele procurar estudar, ele procurar aprender, ele procurar evoluir, eu acho difícil, tá? Clube de futebol que ficar apegado em treinador assim com conceitos velhos, que ficar apegado em jogador que já tá vencido, já tá velho, já tá sem potência física, pode até ter a fome de querer jogar, de querer ser campeão, de querer levantar taça, mas o físico dele não permite mais, ele não tem mais a mesma velocidade, ele não tem mais a mesma força, tá? Outra hora eu vou fazer um vídeo falando só disso, tá? Como é que eu acho, como é que eu entendo a minha opinião sobre como o Grêmio deveria proceder sobre isso, qualquer hora eu vou falar disso, mas time que ficar apegado nisso aí, tá fadado ao fracasso, tá fadado a sucumbir. Se for minimamente competitivo, vai disputar campeonatos, vai disputar alguma Copa e vai ficar sempre pelo meio do caminho. Se der uma queda maior, tecnicamente, é daqueles times que vai ficar indo e voltando entre primeira e segunda divisão. Isso teve quase acontecendo com o Grêmio esse ano, ainda corre o risco. O Grêmio caiu em 2021 e sobe em 2022. Nós estamos em 2024 e o Grêmio ali, ó, correu riscos muito grande, muito grande. Tem toda a questão das dificuldades, da enchente? Tem. Mas também teve muita coisa ali que foi por erro de administração da diretoria, equívocos da diretoria e equívocos também, e muito, do treinador. Podia ter sido um pouco melhor. Podia. E isso passava pela mão do nosso treinador. Porque, repito, a torcida do Grêmio transformou Curitiba e Caxias do Sul na casa do Grêmio. O nosso treinador que não soube aproveitar. Então é por isso que eu acho que estava na hora de uma mudança radical. Por hoje era isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo.